Glória a Deus. Tiago, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 4. Eu vou esperar você encontrar, tá bom? Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, antes de Pedro. Isso, aquela Bíblia que tem GPS assim, TG, Tiago, acharam? Amém. Capítulo 4, versículo de número 4 e o versículo de número 5, e você vai me ajudar a ler, tudo bem? Eu vou contar até 3 e a gente lê junto, para não dizer que a palavra é minha, é a palavra de Deus. Bora ler? 1, 2 e 3 e vai. Não sabeis vós que a amizade do mundo, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Meu Deus, se assenta aí, irmãos, segura o cinto. Tudo bem? Aleluia ou não aleluia? Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Jesus, irmãos. Antes, de a gente entrar realmente aqui nas aplicações, esses dias mesmo eu preguei sobre essa carta aqui de Tiago. Ela é profundíssima. Ela é uma carta escrita às 12 tribos dispersas. Está no capítulo 1, versículo 1. Ela foi escrita para os judeus que se converteram e não estavam morando mais em Jerusalém, não estavam morando em Israel. Então Tiago manda a carta para eles, com os desígnios desses 5 capítulos, porque eles não estavam no convívio, eles não estavam todo dia no culto, mas aceitaram a Cristo, aceitaram a palavra, porém estava fora do convívio. Então dá-se a entender que eles estavam vivendo de qualquer jeito, dizendo que era cristão. E aí o Espírito de Deus usa Tiago e fala: não é assim não. Com Jesus é um pouquinho diferente. Amém? Qual que é o tema principal aqui, irmãos, dessa carta? Você não fechou a Bíblia não, né? Capítulo 1, versículo 22, me ajuda, irmãos. É tudo em caráter de informação, a introdução, e é culto de ensino. Você precisa pegar, talvez uns cultos de ensino, se você quiser trazer caneta, e se você não conseguir trazer, não tem problema, depois você assiste, se possível, se for interessante para você. Capítulo 1, versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Qual que é o tema central, irmãos? O tema central é a prática da palavra. Irmãos, isso foi escrito 62 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2000 e não é atual, irmãos. A prática da, irmãos, não é só falar, é vir. Não é só carregar a Bíblia, é dar testemunho. É ser cristão na igreja, irmãos. É ser cristão em qualquer, por onde passar, você carrega as marcas de Cristo. Por onde você andar, você precisa manifestar aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa. Você quer levantar a mão e declarar ao mundo espiritual que você é cristão? Irmãos, essa geração, a nossa geração, irmãos, ela está inserida em muitas coisas. Nós fomos enganados, irmãos, por muitas culturas que foi implantada na igreja. Eu estava falando com a Pri, que eu estou com medo de algumas situações. Por quê? Porque Paulo, aqui é Tiago, mas Paulo ele fala de filosofias, né? De vãs doutrinas. Ele chama em alguns textos obreiros maus de cães. Por quê? Eles inflamam a igreja com ensinamentos que não são divinos. Porém, irmãos, nos dias de hoje, existe uma gama de pastores, desculpe os que gostam,
mas eu tenho que falar que é culto de ensino. Por exemplo, um pastor coach. Tem pessoas que procuram o pastor coach. Você sabe o que é um pastor coach? É aquele que olha para você e diz: vai dar tudo certo. Não tem problema que você pecou, que você errou, que aconteceu algumas coisas erradas na sua vida, mas querido, levanta a tua cabeça, dá a volta por cima. Por quê? Porque Deus é na sua vida. Esse pastor coach, ele jamais vai falar para você assim: querido, você precisa se consertar, você precisa se converter, você precisa recomeçar, você precisa se reconciliar. Então isso enxertou o coração da igreja. Os aveludados, bonitos, 1,90 m, cabelinho bonito, feito. Quem perdeu o cabelo igual eu, coloca. Quem é igual eu, que não tem barba, coloca. Quem tem os dentinhos assim, meio ruimzinho, coloca dente. Por quê? Porque a importância é a aparência do lado de fora. E a gente gosta. Quem aqui não gosta de alguém dizer para nós assim: levanta a mão que eu vou te mandar uma palavra de vitória, eu vou te mandar uma palavra de vitória. A gente gosta, irmãos, mas quer saber a palavra de vitória que Deus quer que nós falamos? Olha, vem para a santidade, porque tem algo melhor lá na eternidade te esperando. Pois bem, então o tema central é a prática da palavra. Diga para alguém: na escola você tem que ser crente, no trabalho você tem que ser crente, lá no quintal você é crente, no meio da sua família você é crente, com a sua amizade você é crente. Então diga assim: enfim, eu estou te lembrando. Aponta o dedo para essa pessoa e diga: você é crente. Vamos lá, volta para cá. Ó, assuntos tratados na carta. Alguns assuntos tratados na carta. Fé e obras. Olha só, fé e obras. Capítulo 2, versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que Tiago está dizendo? Que nós seremos conhecidos como um povo de fé pelas obras que praticamos. Porque se a sua fé não lhe leva a ter obras, por exemplo, eu sou crente, eu não quero fazer nada. Eu sou crente, mas se eu ver alguém precisando, esquece, porque eu tenho que ver o meu lado. Eu sou crente, mas eu não estendo a mão para ninguém. Eu sou crente, mas eu não quero dar uma forcinha, eu não quero empurrar um carro quebrado na rua, eu não quero ajudar alguém que realmente precisa. Então para que você, como você vai dizer que é crente, se você é visto pela sua fé, pelas obras que manifesta na sua vida? Então se você não faz nada para ninguém, ninguém vai te conhecer como cristão. Então, as nossas obras só mostram a fé que a gente tem no Senhor, irmãos. Então, é tempo da gente estender mais a mão, da gente se condoer mais por pessoas, da gente praticar mais misericórdia, da gente liberar mais perdão, da gente apagar mais fogo, da gente orar mais, da gente buscar mais, da gente abençoar mais, da gente abençoar quem vem no nosso portão e você sabe que precisa, abençoar aqueles que passam pela nossa vida, porque isso é manifesto a nossa fé. As pessoas vão saber que nós somos cristãos pelas nossas, porque senão é uma fé morta. Que crente é você que não faz nada para ninguém? Conta uma história rápida. Eu pregava na praça da Tiradentes, e eu pregava quase que todos os dias, isso há 15 anos atrás, 18, não lembro o tempo. Um menino me pegou, irmãos, e disse: irmão, legal, né? Você vem aqui, você prega a palavra, e depois você vai embora, e a gente? Irmãos, eu estava num fogo puro, eu estava querendo pregar em todos os lugares, estava pregando na feira, dentro do trem, nas praças, em algum lugar que tinha eu queria pregar. Então as pessoas choravam, as pessoas ali recebiam a palavra, e esse menino me pega de canto e diz: tudo bem, então, você vai entrar agora no metrô e você vai embora para a tua casa, você vai tomar teu banho, você vai comer a tua comidinha, você vai vestir a sua roupa nova, você vai deitar na sua caminha. E nós, como se... Eu falei: meu Deus, eu trouxe para ele a palavra, e o pão agora, o que eu faço?
Irmão, sem saber eu liberei uma palavra para ele: você acredita que amanhã eu volto aqui e vou te tirar desse lugar? No outro dia eu fui, irmãos, e Deus já tinha preparado para mim uma casa de recuperação para levá-los. Por quê? Porque a gente tem que ter fé, mas a gente também tem que ter obra, irmãos. Você precisa descruzar esse braço, você precisa sair dessa vida cômoda que você está levando como cristão. Cristão faz, cristão fala, cristão vai, cristão anda, cristão opera. E a fé do cristão opera, aleluia, sobre as obras que ele está fazendo e manifestando. Quem é que manda na vida dele? Jesus de Nazaré. Então Tiago, ele fala desse assunto. Tiago fala mais de um assunto aqui: acepção de pessoas. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 2. Vai falar de acepção. Deus não faz acepção, sim ou não? Porém ali, naquelas igrejas dispersas, chegava um rico, irmãos, alguém dizia assim: senta a. Chegava um pobre, alguém dizia assim: aqui não. Então isso é o que? Acepção. Tiago está tratando acepção, dizendo: tanto o rico quanto o pobre precisa de Jesus. E quem faz acepção, ele está fazendo parte, ele está sendo parcial. Tanto o rico precisa de Jesus, quanto o pobre precisa de Jesus. Então não podemos fazer acepção. E para finalizar aqui, um assunto tratado, capítulo 3, versículos 5 e versículo 6. Ele vai falar da língua, irmãos. Meu Deus do céu, olha o que Tiago vai falar, irmãos, numa carta para as igrejas dispersas. Ele vai falar da língua. Capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, inflamada pelo inferno. Escuta, queridos, a língua é um membro do corpo, mas ele está expressando a língua, talvez é a tradução que não veio bem para nós, mas eu acredito que ele está falando de fofoca, ele está falando de calúnia, ele está falando de falar mal, ele está falando de alguém que vira as costas. E talvez a pessoa pegou na mão, falou bem e tal, deu um abraço, mas quando vira as costas, você viu? Que coisa horrível. Ou seja, a língua, irmãos, ela apaga fogo, mas ela põe fogo também. Porque quando alguém, irmãos, nem sabe de situação, vem alguém, manda uma mensagem para você e diz: você viu o que aconteceu? Ou não, ou vem pessoalmente dizer: você conhece a vida de tal pessoa? Em vez de tirar o fogo, em vez de desinflamar, incendeia muito mais coisas, e as coisas chegam no nosso ouvido, irmãos, não é desse tamanho, chega desse inflamado, como um bosque pegando fogo, porque a pessoa falou num ponto de vista, mas chegou nos teus ouvidos em outro ponto de vista, então aquilo inflamou o teu coração. Diga para alguém assim: cuidado com a língua. Pronto, fica aqui comigo agora. Já que a gente falou de alguns assuntos tratados na carta, bem leve, eu volto para o texto que eu li para vocês, Tiago 4:4. Esse versículo aqui, irmãos, foi o que mexeu comigo no dia de hoje, que diz: amigo do mundo, inimigo de Deus. Irmãos, você consegue entender isso ou não? Claramente, como eu estou falando para você ou não? Irmãos, não sei, mas eu acho que uma grande maioria dos crentes hoje estão meio confusos nessa área. Não é que quer pregar, irmãos, escute, pastor, eu vi e eu conheço o texto que Jesus foi atrás de pecador, comeu com pecador, pregou para pecador, na casa de pecador, tudo certo, mas Jesus foi pregar. Agora, sentar, ouvir, compactuar, chamar de migão, miga, coleguinha, amigão e amiguinha, alguém que não compactua com a tua fé,
que está falando do funk, que está falando do BBB, que está falando do samba, que está falando da vida de todo mundo, que sabe tudo. Estou dizendo de amigo mundano, amigo do mundo. A Bíblia diz aqui, Jesus ele chama, Tiago ele chama de adúlteros e adúlteras. Você está entendendo isso ou não? Mas pastor, não é assim, eu amo, elas são boas, eles são tão legais. Querido, ninguém está pedindo para você cortar, está pedindo para você não andar e não compactuar, porque o amigo do mundo não serve para o crente. Eles vão introduzir na sua playlist o funk, eles vão inserir na sua programação filmes pornográficos, eles vão inserir no seu contexto de vida alguma coisa que não vai enaltecer o nome de Jesus. Amigo do mundo, amigo do mundo, você está entendendo? Inimigo de Deus. Não tem jeito, irmãos. Ah, mas lá tem uma festa, e aquela festa lá, graças a Deus, aleluia, só eu que sou crente, e é o seguinte, a gente está lá, mas tudo bem, né, é normal da nossa casa, é normal no convívio da nossa empresa. Irmãos, não é para você, não é para você, não é para você, você não tem nada a ver mais com isso, irmãos. Jesus, na sua santa palavra, dizendo na boca de Tiago, amigo do mundo, inimigo de quem? Deus. Irmãos, eu nunca quis entender isso como Deus colocou no meu coração de fato, como precisamos entender nos dias atuais. Queridos, na escola, por exemplo, os nossos filhos, os adolescentes que estão aqui, eles estudam em escola pública e não evangélica, sim ou não? O que rola no banheiro daquela escola? Sabe o que uma professora falou para mim? Na minha casa, que dia que foi? Sábado, porque ela veio em casa. Eu finjo que dou aula, eles fingem que aprende. Não estou nem aí. Eu falei, que sistema miserável! Sistema miserável! Por quê? Por que é miserável, irmãos? Só tem um sistema que pode salvar: o sistema família implantada em Cristo, ensinando para os seus filhos, porque a mente, até daqueles que estão educando lá fora, professores, e tudo que envolve o mundo, está totalmente contaminada. As únicas pessoas que podem ensinar alguém hoje se chama pai, se chama mãe, pai cristão, mãe cristã, que estão ensinando os seus filhos como andar. Por quê? Escola pública, faculdade, trabalho, vida secular, trem, condução, ônibus, está tudo, irmãos, todos os que passam, que andam, que falam, infelizmente, há uma contaminação. Então ele diz, amigo do mundo é inimigo de quem? Deus. Olha só, o que João diz, vai para frente um pouquinho, tem Tiago, tem Pedro, 1 João capítulo 2, versículo 15, olha que 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo, esquece, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Ah, mas eu gosto tanto, eu amo aquela série dos zumbis, série de morte, série de caixão, série de cemitério, série de depressão. Irmãos, são tudo feito com cunho espiritual do maligno. Ah, mas eu amo, não tem nada a ver que eu estou na minha casa. Você não está vendo que você está se tornando um depressivo, uma depressiva, uma triste, porque tem sessões espíritas na sua sala, sendo que você é crente? Filmes espíritas, irmãos, eu estou falando, é culto de ensino. Amigo do mundo, inimigo de quem? Deus. Capítulo 2 de 1 João, versículo 16 agora, porque tudo que há no mundo, a desejo da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para...
Volta um pouquinho na Bíblia, irmão, só para a gente matar esse conceito aqui. 2 Coríntios, volta para trás, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. É só voltar um pouquinho. Nós estávamos em Tiago. Volta Hebreus. Volta Timóteo, Tessalonicense. Vai voltando. 2 Coríntios, capítulo 6. Anota aí, irmãos, marca aí para você, é culto de ensino. Senão você, se isso é confronto, isso não é para você ficar com raiva, isso é para você aprender. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e o diabo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus diz: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receber, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, o que você tem com a injustiça? Você tem alguma coisa com a injustiça? Você tem alguma coisa com as trevas? Você tem alguma coisa com o diabo? Você tem o que com os infiéis? Você tem alguma coisa com os ídolos? Então, queridos, você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com o curso que o mundo está dando para as pessoas e para lugares e situações. Você é do céu, você é templo do Espírito Santo. Você fala em línguas, você profetiza, você canta, você prega, você tem paz. Você é do céu, você não é da terra. Vamos dar base, mais uma base. O Salmo 1 diz assim, feliz, algumas Bíblias vão dizer bem-aventurado, sim ou não? Feliz é quem não. Peraí, você vai ter que repetir comigo, porque ela é bem-aventurado. Eu quero falar bem pausado para quem ouvir entender e para você entender também. Lá está: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A tradução de bem-aventurado é feliz. Feliz ou mais do que feliz. Feliz é quem não anda em conselho de, quem não para ou não se detém em caminho de pecar, aquele que não se assenta em roda de escarnecer. Agora pensa comigo, irmãos, quem é que recebe conselho de ímpio? Quem é que senta na roda de pecador? Quem é que anda em caminho de pecador, melhor, e em roda de escarnecedor, e não é amigo do mundo? Irmão, eu pedi um conselho. O que foi, filho? Qual que é o conselho? É para separar. Pode separar, porque se não está dando certo, se separa. Quem dá esse conselho? O mundo. O mundo fala isso. E as pessoas estão andando, irmão, segundo o curso do mundo. Conselho do mundo, amigos do mundo, porque ela me entende, ela empresta o ouvido, ela é legal, ele é bacana, eles me entendem. Queridos, alguém verdadeiro do céu vai dizer: olha, se arrepende, volta para o caminho do Senhor, busca o Senhor, que Ele tem resposta para você, mas sai do meio dessa gente suja. Diga para alguém assim: me ajuda, com os mundanos. Diga para alguém: com os mundanos você não pode andar, parar e nem se assentar com eles. Presta atenção, eu não estou dizendo, irmãos, da questão de pregar, porque alguém vai se confundir. Nossa, eu fui para ganhar uma alma. Você foi para, irmãos, quantas missionárias, quantas pessoas vai para ganhar alma, vai lá na cadeia para ganhar alma, acaba casando com um bandido. Você não conhece caso assim? Quantas pessoas vai lá para aconselhar o marido, aconselhar lá alguém e acaba querendo casar com o marido da outra lá, e vice-versa. Irmãos, a gente não pode andar, a gente não pode parar e nem se assentar. Sabe por quê?
Porque se você andar, parar e se assentar, você vai ser infeliz. Infeliz. Irmãos, olha para o rosto dos crentes dos dias de hoje. Irmão, está todo mundo procurando terapeutas. Eu estou também preocupado. Eu estou fazendo o curso também, terapia cristã. Vamos cuidar aqui um pouquinho da alma, cuidar dos sentimentos. De repente o Senhor falou comigo em casa assim: peraí, calma aí. Começaram com coach, agora todos os pastores são terapeutas. Por que lá atrás, anos 60 e 70, não tinha terapeuta e nem tinha coach? Só tinha salvo. Aceitava Jesus, nascia de novo. Eu comecei a ficar meio preocupado. Eu vou estudar para entender, para saber, para lidar com o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido: entrou pelos caminhos do Senhor, levantou as mãos, a Bíblia diz, nasceu de novo. Como é que nascer de novo, queridos? Tirado da lama, tirado de um monte de coisa. Os meus sentimentos não foram moldados. Eu estou colocando um ponto de interrogação para a gente pensar. Ok? Porque tem muita gente, irmãos, que levantou as mãos, está servindo a Jesus e está depressivo. Tem muita gente que levantou as mãos, aceitou Jesus, disse, nasci de novo, e está com problemas muito fortes na área sentimental. Gente que não se libertou do passado. Gente que está preso de coisas que aconteceu lá. O papai molestou, o vovô molestou, o titio molestou, e isso não saiu da cabeça. Eu vou te dar um aviso: você nasceu de novo. Eu vou te dar um aviso aqui, olhe para mim e me encare. Você nasceu de novo. Aquilo ficou enterrado. Tem muita gente depressiva lembrando, olha lá atrás, você não sabe o que aconteceu, eu perdi alguém me molestou, alguém me tocou, alguém fez isso, alguém fez aquilo. Isso para mim é tão terrível que eu não consigo parar de esquecer. Oh, querido, querida, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto. Jesus te preenche, Jesus te cura, Jesus te liberta, se você quiser. Se você não quiser, querido, qual que é o psicólogo que vai abrir a tua cabeça? Me diga, me fala por favor, que eu vou lá. Se você não quiser, ninguém pode fazer. Não tem psicólogo na terra que pode abrir a cabeça de alguém. Ele vai confortar, consolar, você vai se abrir, você vai desabafar e você vai se sentir melhor. Mas quem cura por dentro é quem conhece a alma. Só tem um que conhece a alma. Qual é o nome dele? Levanta a mão um pouquinho para dar glória para esse Jesus. Bora, vamos dar glória para esse Jesus, que ele cura você nessa noite. Ele te cura nessa noite se você acreditar. Você não foi gerado no ventre da sua mãe, você foi gerado em Deus. Glória a Deus. Vamos para cima, vamos crescer aqui. Escuta isso. Qual é o maior motivo para você cortar a amizade com mundanos? Cortar. Vou te dar um, e obviamente está explícito, está aqui, para você não se tornar inimigo de Deus. Você quer ficar agradáveis a eles, ou a elas, ou quem for? A Bíblia diz que nós nos tornamos o quê? Percebe que não é Deus que vira seu inimigo, são os mundanos que viram inimigo de... Irmãos, eu falo para você, é forte ou é fraco isso? Isso confronta ou não confronta? Confronta, irmãos. Por quê? Porque às vezes a pessoa está lá, eu olhei aqui para o empresário autônomo, aí a pessoa diz assim, olha, eu tenho 50 mil reais, quero montar uma empresa. Aí vem alguém do mundo, você fala, eu tenho 50 também, vamos colocar uma empresa junto?
que senso tem o fiel com o ímpio? Não vai dar certo. É nós que nos tornamos inimigo de Deus, não é Deus que torna inimigo da gente quando a gente tem amizade com o mundo. Agora, escuta, por que, irmãos? Por que, pastor? Diga para mim, por que, pastor? Porque Deus, na pessoa de Jesus, já fez coisas lindas a nosso respeito. Quem veio do mundo como eu sempre dou esses exemplos, eu e alguns. Irmãos, eu realmente, quando eu estou no meu quarto, eu falo, amigo, meu Jesus querido. Mas quando eu estava no mundo, eu tinha um monte na porta, no celular, em todos os âmbitos, irmãos, mas nas crises, nos momentos difíceis, na santificação, só ficou um. Esse amigo, irmãos, é em ser. Agora presta atenção, se você sabe que esse amigo é o único que fica, para que ter amigo com o mundo? Para que ter amizade com mundanos? Porque quando se diz mundo, não é pessoas, são quesitos mundanos de pecado, ok? Está entendido? Agora, por que isso acontece? Olha, Deus na pessoa de Jesus já fez isso conosco, ó. Jesus nos reconciliou com o Pai, está escrito em Colossenses 1:20, não precisa ir lá. Você já foi reconciliado, por quê? Porque nós éramos separados da glória de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Nós estávamos, por quê? O povo pecou. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz que os nossos pecados nos separavam de quem? De repente Jesus vem e nos reconcilia com o Pai. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Jesus vem e nos justifica com o Pai. Está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, Ele nos tornou justo. Nos tornou isso porque nós não éramos justos. Vem Jesus e paga o preço. A nossa condenação tinha um preço. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que não foi com sangue de touro, mas foi com sangue do precioso, imaculado Cordeiro de Deus. Meu Deus! Ele te comprou. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 10, que Jesus nos santificou. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Jesus nos tornou livre. Ou seja, nós estávamos condenados, enclausulados, condenados ao inferno. Aí vem Jesus com o seu sangue, Ele abre a cancela e diz: vocês é livre, vocês são livres, vocês são livres, vocês são livres, vocês estão livres, vocês estão livres, vocês estão livres. E quando o inferno grita alguma coisa, não, eles são meus, Jesus ele grita mais alto: não, eu comprei, e o meu sangue os lavou e os comprou, aleluia, e os regenerou. Agora percebe, por que a palavra de Deus diz que o amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Irmãos, o sofrimento para que Jesus abrisse essa cancela, você já parou para pensar? O sofrimento que foi para o Filho de Deus descer a esse mundo e nos tornar salvos, santificados, justificados, regenerados, transformados e abençoados, e de repente você pisa no santo do santo, e aí de vez em quando a gente pisa lá na lama de novo. Depois de ter paz com Deus, reconciliados com Deus, voltar à amizade com o mundo, você se torna inimigo de Deus. Diga para alguém: tome cuidado. É sério, irmãos. As pessoas estão brincando, irmãos. Pastor, então eu vou fazer escondido, o senhor não vai ver nem resíduo de nada. Eu nem quero ver, porque eu fico triste. Se eu fico triste,
Você fica triste quando você vê alguém que você ama caído? Não bate uma tristeza? Você fala, não acredito, gente. Eu já vi pregar, eu já vi Deus usando. Onde está agora? Presta atenção, capítulo 4, versículo 5. O Espírito que em nós habita tem, em outras traduções, ele fica triste. Quem fica triste? Quem fica triste? Sabe por que o Espírito fica triste? Porque a mesma Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com... Quando você faz pactos, amizades mundanas, o Espírito Santo fica ali, não, você é meu, a minha amada é minha, a minha noiva é minha, eu já te comprei, eu já te lavei, você é minha, você não tem que ficar nessa conversa. Você imagina, ninguém está vendo aqui, eu vou dar só uma baforadinha, não tem ninguém aqui vendo, ali eu vou dar só um tequinho, vou tomar só um tiquinho, e o Espírito Santo olhando, não, dá graças a Deus, né? A Santa Ceia está longe, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pancadão na minha casa, e a gente vai fazer mesmo, e não tem problema, que crente aqui não está mesmo, o único crente que está aqui é só eu, mas o Espírito Santo está olhando e está dizendo, não, irmãos, a tradução é ciúme, mas o que ele diz é ciúme, mas a tradução é, ele fica triste, ele fica, o Espírito Santo que ele nos deu fica. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, Gênesis 6, que Deus se entristeceu de ter feito o ser humano. A corrupção era tanta, o pecado, a imoralidade ficou tamanha, que Deus olhou de cima, fedeu nas suas narinas, e a tradução, algumas traduções dizem que Deus se arrependeu, mas não é Deus se arrependeu, porque Deus não se arrepende, Ele não é homem para mentir. Deus ficou, fala, o que eu fiz? Olha o que eu fiz, dei vida, sopro de vida, e rapidamente voltou. Agora escuta, queridos, para a gente finalizar aqui, o perigo disso, o perigo dessa amizade, o perigo de entristecer o Espírito Santo, o perigo de não dar bola. Quer saber? Eu estou ouvindo mesmo aqui, a minha playlist tem forró, funk, samba, a minha playlist tem Roberto Carlos, Raul Seixas, a minha playlist tem Tim Maia, tem tudo, mas ninguém sabe, só sabe eu quem? Toma cuidado. É a palavra de hoje, irmãos, é a palavra de quê? A palavra de ensino. A palavra de ensino serve para nos, irmãos, só para nos aplainar. Se você estiver fora do caminho, o cajado da palavra está te pegando e jogando de novo no caminho. Cuidado. O caminho é assim, a porta é estreita. Olha, fica aqui rapidinho, qual é o perigo disso, irmãos? Tiago capítulo 4, versículo 6. Isso é um perigo. Tiago capítulo 4, versículo 6. A parte só de entendimento. Qual é o entendimento? Deus resiste o soberbo e abençoa os humildes. Quem são os soberbos aqui? Os arrogantes que viram as costas para Deus com amizades do mundo. Olha só, irmãos. Deus resiste os arrogantes e soberbos que já foram salvos e agora virou as costas para... Irmãos, Deus resiste. Inimigo de Deus, irmãos, imagina você ser inimigo de alguém. Eu não gosto de alguém, já é ruim. Imagina você se tornar sem saber inimigo de... A Bíblia diz que Deus destruirá os seus inimigos. A Bíblia vai falar, irmãos, da geração de Noé foi destruída. A Bíblia fala da geração de Sodoma e Gomorra foi destruída. A Bíblia fala, irmãos, da geração que virou as costas para Deus na idolatria. Elas foi levada cativa. Todos os que fizeram amizade com o mundo, idolatria, prostituição, imoralidade, foram constituídos inimigos de Deus e foram destruídos. Diga para alguém, você não é soberbo. Você não é soberbo. Levanta essa geração. Você não é soberbo.
graça aos humilde é quem reconhece que está errado. Humilde é aquele que diz: sou eu que estou fraco, sou eu que pisei na bola, sou eu que me desviei, sou eu que fiz isso, sou eu que andei errado. Os humildes têm a bênção de Deus, os humildes têm o favor de Deus, os humildes têm a benevolência do Senhor. Seja humilde, seja humilde, seja humilde. Como? Fica de pé aí que eu finalizo aqui, que a gente já passou. Tá bom demais. Como? Olha para cá, fica de pé olhando para cá, que eu vou finalizar no texto e contexto, irmãos. É culto de ensino. Olhe para cá. Olhe para cá. Capítulo 4, versículo 6 diz que Deus exige o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes, ou seja, Ele abençoa os humildes. Os humildes têm o favor de Deus. E aí ele diz, no capítulo 4, versículo 8, para os humildes: ó, chegai-vos a Deus, e Ele chegará. Você entende? Chegai-vos. Mas como é que eu vou fazer para chegar a Deus? Lembra? O pecador, ele está encoberto. Aqueles que estão no mundo ou no mundanismo são inimigos. Mas se ele romper, se ele se tornar humilde, ele reconhecer, ele vai ter o favor. E para ter o favor de Deus de fato, em verdade, ele vai ter que chegar. Irmãos, um coração aquebrantado Deus não. Então eu preciso reconhecer que estou errado. Ninguém vai reconhecer por você. Só eu tenho esse poder de reconhecer aonde estou, como estou. Se os sintomas do que eu estou vivendo, quais sintomas, pastor? Tudo fechado, tudo parado, nunca estou feliz, nunca tenho paz, nunca sou pleno e nunca sou completo. Espera aí, você é crente? Porque o crente tem a bênção de quem? Percebe, irmãos, que pode ser que a gente está debaixo de algum erro sem perceber? Eu não vou te chamar para vir para frente não, hoje eu te ensino. Hoje, a noite é para colocar você para pensar. Só para nós, quer aprender? Diga para alguém: seja humilde. Aponta o dedo e diga: Deus está falando com você. Deus está falando. Você consegue sentir o amor de Deus aqui ou não? Sinta o amor de Deus, irmãos. Sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Deus. É Deus falando com a gente, Deus falando com você, Deus falando conosco, irmãos. Porque se tem coisa que eu estou metido, a palavra de Deus está me revelando. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela nos lava. Não tem nada que nos lava mais e nos orienta mais do que a palavra de Deus. Séria. Se eu fosse um coach, se eu fosse aqui aplicar coisas de terapias, você não ia receber uma palavra que ia te limpar do lado de dentro. Você ia sair daqui inchado e feliz. Você sai aqui murchinho. Senhor, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida. Está disposto? Levanta a sua mão direita, assim, fecha seus olhos. Só um pouquinho de glória para Jesus. Eu vou orar por você já. Eu quero ser essa pessoa levantada.